Rapaziada ligada no nosso canal Revesguela Futebol Clube. Rapaziada, hoje eu venho falando de mais um time icônico, mais um timaço aí e mais um time da década de 80 aqui do Rio de Janeiro. Hoje eu vou falar do Flusão campeão brasileiro de 1984. Mas antes de falar desse timaço aqui, que vocês estão vendo aqui embaixo, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, dá aquela compartilhadazinha básica para dar moralzinha aí pro Pretinho de Bel. Dá uma moralzinha aí pro Pretinho de Bel. Custa nada, segue a gente aí, clica no sininho de notificações. Não se esqueça de deixar o seu like, não custa nada, beleza? Rapaziada, o campeonato de 84 foi um campeonato assim meio complexo, né? Nos anos 80, nos anos 90 ali, o Campeonato Brasileiro tinha uns regulamentos assim meio complexos, ainda mais nos anos 80. Esse de 84 particularmente, ele foi composto, no seu início, foi composto por 40 times. Então foram três fases, depois foi a fase final, né? Que é a fase final. Ainda teve a finalíssima, que foi Vasco e Fluminense, que foi a primeira final carioca do Campeonato Brasileiro. Mas o timaço do Fluminense era o goleirão Paulo Vitor, o lateral direito Aldo, o zagueirão Duílio, o zagueirão Ricardo Gomes e o lateral esquerdo Branco. O Branco, aquele mesmo da seleção que fez aquele gol de falta contra a Holanda, que foi campeão mundial em cima da Itália, em 94. O Branco. Aí na volância vinha o Jandir, na meiuca ali fazendo a articulação ali, o Delay, e o menino Romerito, o paraguaio Romerito. E a dupla que era chamada na época dupla Casal 20, Assis e Washington. Rapaziada, esses caras faziam gol pra caramba. E pra fechar, na ponta esquerda, o menino Tato. E o técnico era não sei se vocês conheceram, né? O Carlos Alberto Parreira. Ele foi o técnico campeão do Flusão. Aí eu vou tentar resumir aqui pra vocês um pouco como foi esse campeonato de 84. A primeira fase, ela foi composta por 40 times, como eu já havia dito, e desses 40 times foram criados 8 grupos de 5, 8 grupos com 5 times, que classificavam os 3 primeiros e o quarto ia para a repescagem e o quinto ia embora para casa. Então, assim consecutivamente ficaram os 24 classificados, mais os 4 classificados da repescagem para a segunda fase, né? Aí a segunda fase foi formada por 28 clubes, formando 7 grupos com 4 times. 7 grupos com 4 times na segunda fase. E na segunda fase, os 2 melhores de cada grupo iam para a terceira fase. Os 2 melhores de cada grupo iam para a terceira fase. Aí a terceira fase foi composta por 16 clubes, né? E isso dividido em 4 grupos com 4 times. Os 2 melhores de cada grupo classificaram para fazer a fase final, que foram as quartas de finais, as semifinais e as finais, né? E o Flusão pegou nas quartas de finais, pegou o Curitiba. O jogo foi 2-2 e o jogo de volta foi 5-0 para o Flusão. Na semifinal, o Flusão pegou o Corinthians, ganhou de 2-0 e o outro jogo de volta foi 0-0. E na finalíssima, foram 2 jogos no Maracanã. O Flusão pegou o Vasco, né? Ganhou o primeiro jogo de 1-0 e o segundo jogo foi 0-0. E o Flusão tornou-se assim campeão de 1984. O artilheiro dessa competição foi um tal de Roberto Dinamite. Ele fez só 16 gols só. E o
timaço do Fluminense, ainda tinha aqui, ó, os suplentes ainda tinha o Ricardo Lopes, o Vica, Renato Martins, Leomir, Wilsinho e Paulinho, entre outros, né? Entre outros. O Flusão teve a vantagem porque ele foi melhor durante todas as fases. O Fluminense conseguiu ser o melhor, então quando ele chegou na fase final, ele teve a vantagem de jogar sempre em casa e jogar por 2 resultados iguais. Dois empates, o Fluminense sairia campeão. Então o Flusão teve a vantagem até a final, mas não precisou da vantagem, que o Flusão ganhou o primeiro jogo, o segundo jogo foi 0-0 e o Flusão terminou campeão. Esse timaço do Fluminense aí de 1984. A campanha final do Flusão foi 15 vitórias, 9 empates e apenas 2 derrotas. 2 derrotas só o Flusão teve na campanha do campeonato de 84. O Flusão também marcou 37 gols e teve 13 gols contra. Fez 37 e tomou apenas 13 gols. Esse time chegou a ser tricampeão carioca. Ganhou o Carioca. Ganhou o Carioca de 83, o de 84 e ainda foi campeão no ano seguinte, ainda em 85. Foi tricampeão esse timaço do Fluminense. Eu confesso que não cheguei a ver, mas alguns jogadores aqui eu vi, né? Eu vi o Ricardo Gomes, baita de um zagueiro, vi o Branco jogar. Agora, esse time eu não cheguei a ver, mas eu fui pesquisar para poder fazer esse vídeo aqui para vocês, né? Torcida do Flusão, que nos honrou brilhantemente lá no Mundial, lá agora, terminou agora esse mês, nos honrou brilhantemente lá nos Estados Unidos. O Flusão fez uma baita de uma campanha, chegou à semifinal, né? Eu fiquei muito orgulhoso, não sou tricolor, mas fiquei muito orgulhoso do Fluminense. Poderia ter chegado à final? Poderia, mas o Flusão saiu daqui, né? Assim, não tinha muita pretensão, todo mundo desacreditava do Fluminense e fez uma baita de uma campanha, né? Teve jogos ali maravilhosos, ganhou a Inter de Milão, ganhou o Al Hilal, um time endinheirado lá da Arábia, ganhou o Al Hilal tinha acabado de eliminar o Manchester City, somente o Manchester City. E o Flusão foi lá que ganhou o Al Hilal. Beleza, rapaziada? Muito obrigado a todos que estão me seguindo. Lembrando sempre a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, dá aquela compartilhada para dar aquela moral. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Até o próximo vídeo. Valeu!